pessoas. Meu nome é Túlio Augusto Lobo, sou escritor e professor de história e tenho feito a leitura de alguns contos do meu livro O Conto dos Esquecidos e Outras Histórias. Tenho feito também a leitura de alguns contos do livro O Mundo é um Moinho, que é uma coletânea de pequenos contos sobre samba. Mas hoje a leitura será sobre um conto do livro O Conto dos Esquecidos. Esse livro ele fala sobre uma diversidade de temas que a gente vive no Brasil. Inclusive algumas discussões que o livro propõe através dos contos se tornam a cada dia mais atuais, com os acontecimentos que a gente tem aí nos últimos anos no Brasil. Fala sobre violência, a desigualdade social, violência contra a mulher, violência racial. Fala sobre corrupção, né, que é uma coisa que a gente conhece bem. O Brasil é um dos países mais corruptos do mundo. Mas também, como professor de história, eu fiz a questão de escrever alguns contos. Escrever, na verdade, vários dos contos aqui, ou se não o livro todo, pode muito bem ser trabalhado em ambientes voltados para a educação. Seja educação de adolescentes, jovens, adultos, não importa. O livro ele dá essa possibilidade de discutir uma diversidade de assuntos em espaços diferentes. Então eu vou ler para vocês hoje um conto que eu escrevi pensando na Revolução Industrial e nas relações do trabalho. Tá? O conto ele se chama Trabalhar, Consumir e Morrer. Eu espero que vocês gostem da leitura. E é isso aí, deixem seu comentário, compartilhem, marquem pessoas que possam gostar desse conteúdo, tá? Muito obrigado. Leitura do conto do livro O Conto dos Esquecidos e Outras Histórias. Um conto sobre a Revolução Industrial. Título: Trabalhar, Consumir e Morrer. Epígrafe: Trabalha, trabalha, trabalha sem parar. O operário vai trabalhar até a morte chegar. Cantava o operário. Houve outrora um vilarejo em que todos eram felizes com sua vida e seu trabalho, até que o destino dessas pessoas foi alterado pela chegada de uma criatura sem coração, o burguês. Antes da chegada dessa entidade, homens e mulheres dessa pequena vila eram donos de si e do seu tempo. Trabalhavam em uma rotina que conseguiam acompanhar. Ganhavam o suficiente para não deixar suas famílias morrerem de fome e não desejavam mais do que precisavam ter. Um dia tudo mudou. Seus moradores perceberam a presença de um grande galpão que aparecera da noite para o dia e fazia ruído jamais ouvido antes por eles. Todos ficaram apreensivos e não tinham ideia de como aquilo mudaria suas vidas para sempre. Quando as portas se abriram, surgiu de dentro daquela estranha construção uma figura macabra que se apresentou a todos na vila como seu novo benfeitor. Os moradores do vilarejo nunca tinham visto uma criatura assim. Era gordo, tinha rabo de porco, orelhas de rato, olhos de lobo e a boca de uma hiena. Ele se dizia novo naquele lugar e estava ali para abençoá-los com sua inovadora crença. Trago a vocês um Deus novo, que vocês chamarão de capitalismo, e novos templos que se chamarão fábricas, onde, unidos por nossa fé, vocês produzirão roupas e objetos de todos os tipos, e todo fiel que lá perecer terá garantida a sua estadia no paraíso do consumo, disse o burguês. Não se preocupem, continuou a falar. Eu, pessoalmente, cuidarei da administração da nossa sagrada fábrica. Vocês só terão que se preocupar em trabalhar, nada mais. Como se fosse mágica, brinquedos, roupas e móveis começaram a sair da fábrica e os moradores do vilarejo ficaram fascinados por todas aquelas coisas que eles nem conheciam, mas agora pareciam não poder viver mais sem possuí-las. Pobres almas, não perceberam que haviam sido enfeitiçados pelo burguês e seu Deus maligno, o capitalismo. Todos cederam aos seus encantos, e antes que percebessem, já haviam assinado um contrato de trabalho com o burguês. Ao entrarem na fábrica, foram presenteados com um objeto que lhes traria a preocupação com o tempo, o relógio.
que daí em diante seria o responsável por controlar o tempo do trabalhador. Seus nomes foram substituídos por números, e sua vila, antes pacata, cheia de animais silvestres e vegetais de todos os tipos, aos poucos ia ficando cinza, sem flores ou árvores, e das chaminés da fábrica uma fumaça densa deixava um cheiro de morte pairando sobre o vilarejo. A partir de então, todos tinham uma diversidade de coisas inúteis que jamais sonharam em ter em suas casas, e quanto mais trabalhavam para tê-las, mais eles queriam. A inveja e a cobiça que antes não se via por ali tornaram-se comuns. Os olhos saudáveis e alegres foram substituídos por olhares fundos, sem vida, vazios. O burguês, que era do tamanho de um homem comum, tornou-se um gigante, se alimentando dos rios e do que sobrou da natureza próxima ao vilarejo, e quanto mais a fábrica produzia, mais ele crescia. Com o passar dos anos, o mundo se converteu a essa nova fé de aço e carvão, e o burguês, agora também um Deus invencível, intocável, devora o mundo com sua fome insaciável. O trabalhador sem identidade, então apenas um número, não se lembra mais de outra realidade. Tornou-se um escravo do relógio e do seu trabalho. Trabalha para consumir e consome para trabalhar, na esperança de que o Deus capital tenha piedade da alma desse pobre servo, que nunca deixa de comparecer à fábrica para entregar a sua vida em troca do sagrado consumo. Então, esse é o conto sobre Revolução Industrial. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele está no livro Conto dos Esquecidos e Outras Histórias. Se quiserem saber como adquirir o livro, pode entrar em contato comigo aqui no direct do Instagram mesmo, ou pelo link na minha bio, que vai dar diretamente no meu WhatsApp. Sou professor, sou escritor. Para minha cultura, ela tem que estar numa língua que todos entendam. Eu acho que literatura é extremamente importante, principalmente para um país como o Brasil, que tem os problemas que a gente sabe que tem no cotidiano, problemas seríssimos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela leitura, não é uma leitura profissional, tá? Eu não sou profissional nisso, mas é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.